Bom, pessoal, agora nós vamos entrar num conteúdo que muita gente acha chato, mas é um conteúdo tranquilíssimo, tá certo? Nós vamos entrar na trigonometria. Para entender a trigonometria, primeiro precisamos entender o sistema trigonométrico. No ensino fundamental, você aprende só do 0 aos 180 graus. No ensino médio, você aprende a volta completa, que é o mais interessante. Eu já defendo a opinião de você ver já no ensino fundamental, no nono ano, todo o sistema trigonométrico, tá certo? Vamos lá então. Vamos entender o sistema trigonométrico. Considerações gerais. Muito importante, prestem muita atenção. Isso aqui nós vamos levar até o final do curso da trigonometria. Primeira ideia, sistema cartesiano, que a gente aprende lá em função. Eixo X, eixo Y. Tá certo, pessoal? Tá? Nós temos uma circunferência de raio 1. Então a trigonometria ela é baseada num sistema trigonométrico de raio 1. Vamos lá. Bom, esse sistema cartesiano, o x e o y, que nós vamos começar a chamar de seno, aliás, de seno e cosseno, divide esse círculo em 4 quadrantes. Primeiro quadrante de 0 a 90 graus, segundo quadrante de 90 a 180 graus e o terceiro quadrante 180 a 170 e o último quadrante, o quarto, de 270 a 360 graus, tá certo? Esta é a primeira volta do sistema trigonométrico. A primeira volta vai de 0 a 360 graus, tá certo, pessoal? Não vamos mais falar em eixo X e eixo Y, e sim eixo cosseno e eixo seno, tá? Todos os valores que tiverem em cima do eixo vertical são os valores do seno. Todos os valores que estiverem em cima do eixo horizontal são os valores do cosseno. Então nós temos valores para o seno, valores para o cosseno. Primeiro quadrante de 0 a 90, segundo 90 a 180, terceiro 180 a 270 e o último que vai até 360 graus, tá certo? Bom, como a circunferência ela tem raio 1, significa que do 0 até a extremidade é mais 1, tá? O maior valor do cosseno é 1, o menor valor do cosseno é menos 1, tá? Para o seno, o maior valor do seno é 1, o menor é menos 1. Vejam bem, olha os números. 0, 360 mais 1, 90 mais 1, 180 menos 1, 270 menos 1, tá? Guardem bem esses números aí. Bom, vamos lá então. Vimos essas considerações gerais. Agora vamos entender como é que funciona para os arcos notáveis do sistema trigonométrico, tá? O primeiro arco notável é 30 graus. Pessoal, nós estamos no 0. Imagina uma formiguinha subindo aqui, ó. Ela subiu 30 graus. Então esse eixo de raio 1 subiu 30 graus, tá certo? 30 graus. Bom, para o seno de 30, que nós vamos demonstrar mais à frente, tá? O seno de 30 vale meio. Pessoal, meio é exatamente a metade de 0 até 1. Olha, vejam bem como é bem lógico o sistema trigonométrico, tá? Eu defendo a ideia de você não decorar a fórmula na trigonometria, e sim entender o sistema trigonométrico, tá? Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é menor do que 1, pessoal. Vamos lá. Para 30 graus. Bom, os ângulos os valores no primeiro quadrante são positivos, tá, pessoal? 30 graus. Os valores raiz 3 sobre 2, 1 sobre 2 positivos. Bom, se aqui andou 30 graus, aqui eu vou voltar de 180, eu volto 30 graus, pessoal. Andei 30 graus, a inclinação é a mesma. Voltei 180 menos 30, 150 graus. Aí eu pergunto, quanto é que vale o seno de 150 graus? O seno é o mesmo seno de 30 graus, que é meio. Quanto é que vale o cosseno de 150 graus? Em módulo, é o mesmo, raiz 3 sobre 2. Como ele está à esquerda do zero, é negativo, tá certo? Menos raiz 3 sobre 2. Bom, formiguinha subiu 30, formiguinha voltou 30. Agora a formiguinha vai andar mais 30, 180 mais 30, 210 graus. Aí eu pergunto, quanto é que vale o cosseno de 210 graus? É o mesmo cosseno de 30 graus, porém ele está à esquerda do zero, é negativo. Cosseno de 210 é o mesmo cosseno de 150 graus, que é menos raiz 3 sobre 2. Vão memorizando, se você tem memória fotográfica, vamos memorizando isso aí. Bom, em relação ao seno, o seno de 210 graus, pessoal, tem o mesmo tamanho de 30 graus, pessoal, ó. Mesmo tamanho 30 graus.
Em módulo, ele tem o mesmo tamanho. Porém, como ele está abaixo do zero, ele vai ser um número negativo. Bom, formiguinha subiu 30, vai descer 30. 360 menos 30, 330 graus. Aí eu pergunto, quanto é que vale o seno de 330 graus? Corresponde ao mesmo seno de 30 graus. Negativo que está abaixo do zero. O cosseno de 330 corresponde ao mesmo cosseno de raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa. Então lá na questão em função trigonométrica, pergunta, na primeira volta, qual é o ângulo, tá, cujo valor vale raiz de 3 sobre 2? Então na primeira volta, o cosseno de raiz de 3 sobre 2 pode ser 30 graus e 330 graus. Tá certo? Bom, vimos os arcos notados. Memorizem bem isso aí, pessoal. Subiu 30, voltou 30, andou 30, voltou 30, tá certo? Seno para 30 e 150 é o mesmo tamanho, tá? O cosseno tem o mesmo módulo, porém de sinais opostos, tá? 330 e 210, o seno é o mesmo de 30, porém é negativo, tá? E o cosseno também é negativo. Se você observar agora no primeiro quadrante, positivo, positivo valor de seno. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, cosseno negativo, seno negativo. No quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo. Todos os valores aqui são os valores do seno. Todos os valores aqui são os valores do cosseno. Bom, vimos para 30. Agora tira, saiu de 30 graus. Os arcos não estavam de 30, vamos para 45. Agora a formiguinha anda 45 graus. Pessoal, 45 graus. Mais à frente vamos demonstrar. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Bom, se andou 45, 180 menos 45 graus, 135. O seno de 135 é o mesmo seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno tem o mesmo módulo, porém em sinais contrários. Tá certo? 180 andou mais 45, vem para 225 graus. O valor do cosseno está na mesma linha, é o mesmo. Corresponde ao de 45 graus. Tá? 360 voltando 45, ele vem para 315 graus. Se lá na função tiver uma pergunta assim, que vai aparecer, tiver uma pergunta assim, pessoal, qual é o ângulo cujo seno equivale a mais ou menos raiz de 2 sobre 2 na primeira volta? Olha a pergunta, mais ou menos raiz de 2 sobre 2 na primeira volta. Então, mais raiz de 2, 45, o seno, tá? O seno pode ser 45 graus, pode ser 135 graus. Como eu falei mais ou menos, o menos pode ser o 315 e o menos pode ser o 225 graus. Você tem que prestar atenção no intervalo. Bom, já deu para ver que isso aqui é um quadrado. Isso aqui é um quadrado, tá certo? Vamos lá. Saio de 45, vamos entrar com um arco notável de 60 graus. Pessoal, a formiguinha andou 60 graus. 60 graus, o 160 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Meio é exatamente a metade do 1. Sistema trigonométrico de raio 1. Bom, subiu 60, voltou 60. 180 menos 60, 120 graus. O valor do seno é o mesmo e do cosseno tem o mesmo módulo, porém está do outro lado. Tá certo? Andou 60 graus, vem para 240 graus. O valor do cosseno, menos 1 sobre 2. E o valor do seno é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Voltou 360 graus, ele vem para 300. O valor do seno é meio. O valor do cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Vejam bem, agora vamos jogar todo mundo no sistema trigonométrico. Todos os arcos notáveis. Vamos lá. Ó. O cosseno, vamos começar pelo seno. O seno de 30 graus, pessoal, ele tem o mesmo tamanho do cosseno de 60. O seno de 45, ele tem o mesmo tamanho do cosseno de 45. Tá? O cosseno de 30 graus, essa distância daqui até aqui, é o mesmo tamanho do seno de 60 graus. Então, para os arcos notáveis, você só tem 3 valores. Quais são os valores? Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então vocês têm que memorizar isso aqui, fotografar isso aqui na mente de vocês, tá certo? Para cima o valor do seno é positivo,
para baixo é negativo. Os valores são os mesmos, só muda o sinal. Para o cosseno, para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Todos os arcos são simétricos, todos os valores são simétricos. 30, 150, 210, 330 graus. 45, 135, 225, 315. Tá? 60, 120, 240 e 300 graus. Os valores são os mesmos para os arcos notáveis. Tá ok? Vamos lá então, visualizado isso aí, vamos fazer algumas questões. Tá? Bom, eu quero seno de zero, cosseno de zero e tangente de 0 graus. Lembrando que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Para este ponto aqui, pessoal, 0 graus, ó, para este ponto aqui. Não apertei a caneta, não acredito. Não ligar a caneta não sai, né? Vamos lá, para 0 graus, pessoal, aqui só existe o cosseno. O valor do seno é 0, o valor do cosseno é mais 1. Tá? O valor do seno é 0, o cosseno é mais 1. Tá? Esse é o valor do seno e do cosseno. E a tangente, pessoal, a tangente é seno sobre cosseno. Seno de 0, 0 dividido por 1, pessoal, isso aqui é 0. Tangente é seno dividido pelo cosseno. Bom, para 90 graus, aqui em cima, só existe o seno, só existe o valor do seno, não existe o valor do cosseno. Então, seno de 90 mais 1, cosseno de 0 e a tangente. Não existe divisão por 0. Então, seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Isso aqui não existe. Tá? Numa próxima oportunidade, eu vou mostrar que a tangente passa do lado aqui. Ó, tá? Não vai existir valor para a tangente. Para 180 graus, pessoal, aqui nesse ponto aqui, ó, o valor do seno é 0, o cosseno é menos 1, que está à esquerda, o cosseno é menos 1, que está à esquerda, tá? E a tangente é 0. Se o seno de 0 é 0, a tangente de 0 é 0. 0 por menos 1 é 0. Para o 270, pessoal, o valor do seno está abaixo do 0. Significa que o valor do seno vale menos 1. Nesse ponto não existe o cosseno, não existe o cosseno. Consequentemente, a tangente também não existe, tá? Menos 1 dividido por 0, não existe divisão por 0, tá? E chegando no 360, na primeira volta, chegando no 360, o valor do seno é 0, porque não existe nesse ponto aqui. O valor do cosseno é 1, consequentemente, a tangente é seno dividido por cosseno, 0 dividido por 1 é 0, tá certo, pessoal? Ó, esses valores aqui são muito importantes para as questões de trigonometria, tá ok? Vamos lá, principalmente lá na função trigonométrica. Vamos lá, função senoide e cossenoide. Outra observação. Bom, estudo do sinal da função trigonométrica, estudo do sinal. Pessoal, no primeiro quadrante o seno é positivo e o cosseno é positivo. Seno positivo, cosseno positivo. A tangente, pessoal, a tangente do ângulo alfa é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Divisão, jogo decimal. Mais dividido por mais é mais. No segundo quadrante, o seno ele é positivo e o cosseno ele é negativo. Seno positivo e cosseno negativo. Mais dividido por menos é menos. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. Cosseno menos, seno menos. Menos dividido por menos dá mais. No quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno ele é positivo. Menos dividido por mais é igual a menos. Resumindo, tem alguns livros que pedem para você memorizar esse jogo de sinal, onde é positivo e negativo. Não, entendam o sistema trigonométrico. Partam do princípio que isso aqui é um zero. Tá? A direita é positivo, a esquerda é negativo. Para cima é positivo, para a esquerda é negativo. Para facilitar a vida de vocês lá na função trigonométrica, pessoal. Tá certo? Bom, ó, quadrantes ímpares, questão de prova. Quadrantes ímpares. A tangente ela é positiva. Quadrantes pares, a tangente ela é negativa. Nós vamos ver mais à frente, quando a gente dá a função tangente, a tangente é uma reta que passa aqui do lado. Ó.
a tangente vai passar do lado aqui, pessoal. Aqui vai ser o nosso zero. Para cima do zero é positiva a tangente, para baixo do zero a tangente vai ser negativa. Mas lá na função trigonométrica ele vai se dar isso aí. Bom, olha só o jogo de sinal. Mais dividido por mais é mais. Mais dividido por menos é menos. Menos dividido por menos é mais. E menos dividido por mais é menos. Pessoal, quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. A tangente ela é positiva. Quadrantes pares, 2 e 4, segundo e quarto quadrante, a tangente ela é negativa. Muito importante o jogo de sinal, tá certo, pessoal? Bom, essas são as considerações gerais para o sistema trigonométrico, para a trigonometria, tá? Memorizem bem esse ciclo trigonométrico, nós vamos estudar já na nossa próxima videoaula. Tá ok? Até daqui um pouquinho. Vamos lá tomar um copo d'água, molhar a garganta e depois a gente volta.